Bom dia, pessoal. Bom, hoje nós vamos para a nossa primeira aula de língua portuguesa no modo online. Eu vou falar com vocês a respeito dos dois gêneros textuais que está presente na apostila de língua portuguesa de vocês do 7º ano, que é o gênero textual notícia e reportagem. Vamos ver principalmente a diferença entre os dois gêneros textuais. Então, a notícia, é lógico, ela é um gênero textual jornalístico, ela faz parte do nosso dia a dia, né? E ela é principalmente encontrada nos meios de comunicações. Ela é pra gente um texto informativo que nos traz informações, né, acerca de um tema atual que esteja acontecendo no momento, né? É um acontecimento real. E esse tema, esses acontecimentos, eles são sempre veiculados através dos meios de comunicações, que são eles os jornais, as revistas, né, a televisão, o rádio, a internet, entre outros. Então, o gênero textual notícia, ele veicula principalmente nesses meios de comunicação. Aqui eu trago para vocês a estrutura de uma notícia, como é que uma notícia ela é formada, né? Como é que ela é, a estrutura mesmo, como é que ela é montada. Então, toda notícia, ela traz primeiro um título ou manchete, e a função desse título, o objetivo dele é chamar a atenção do leitor para a notícia. Então, toda vez que o leitor, ele faz a leitura do título, que ele está em destaque, ele está sempre com letras maiores, ele tem que se sentir interessado por aquela notícia. Então, esse é o objetivo do título, prender mesmo a atenção do leitor, fazer com que o leitor se interesse pela leitura da notícia. Depois eu tenho um subtítulo, que às vezes não aparece, né, dentro da notícia, e se ele aparece, ele serve para complementar o título, com algumas outras informações, também importantes. Depois do título e subtítulo, eu tenho lá o primeiro parágrafo da notícia. E a esse primeiro parágrafo eu chamo de lead, né? E esse lead, ele vai responder as perguntas: quem, o que, onde e quando os fatos aconteceram. Então, essas 4 perguntas, elas são respondidas dentro do primeiro parágrafo. E isso já nos traz grande informação acerca dessa notícia. Quando ele está respondendo quem fez aquela ação, né? O que foi que aconteceu, onde e quando aconteceu. Depois do lead, que já traz bastante informações para a gente, a notícia traz o corpo do texto, que é onde acontece mesmo o desenvolvimento da notícia. Lá no corpo do texto eu vou ter mais informações sobre o ocorrido. E geralmente ela vai estar respondendo a outras perguntas, como tudo aquilo aconteceu, o porquê, né, aconteceu e o para quê. E vai, é lógico, então, nesse caso, estar apresentando as consequências de tudo aquilo. Então, olha aqui o roteiro. O que ele vai noticiar? O fato, a ação, um enredo. O quem são os personagens que são os protagonistas e os antagonistas daquela notícia. Como vai indicar o modo, né? Como tudo se deu, como o fato ou a ação aconteceu. O quando é a época, o momento em que ocorreu o dia, a hora, né? Em que tudo aconteceu. Onde é o lugar da ocorrência. O porquê indica a causa, a razão, o motivo. E o por isso é o resultado, né? Toda ação tem uma reação, ou seja, tem um resultado, uma consequência. Se algo aconteceu, né? Isso vai ter consequências. Eu tenho aqui uma observação. Nem sempre todos esses elementos, eles estão presentes dentro da notícia, salvo o quem e o que. Esses dois, eles são obrigatoriamente presentes dentro da notícia. Os outros nem sempre aparecem, né? Mas esses dois sim. Porque aqui fala que sem esses dois, sem o quem e o que, não há narração, porque a gente sabe que a notícia é um texto narrativo. Ele narra os acontecimentos, ele conta uma história pra gente. Então, para que ele seja
narrativo, esses dois elementos são fundamentais dentro da notícia. Aqui eu trago para vocês o modelo, né? Como é que uma notícia ela é construída. É o que a gente chama de pirâmide invertida. A notícia ela sempre vai ter essa estrutura. Um título, que eu já falei para vocês, que tem a função de chamar a atenção do leitor, prender a atenção do leitor. O lead, que vai responder a essas 4 perguntas principais: quem, o que, onde e quando. E na sequência, o corpo do texto, que vai trazer informações mais detalhadas e vai estar respondendo as questões: como tudo aconteceu e o porquê de tudo aconteceu. Então, isso é o que a gente chama de pirâmide invertida, é a estrutura da notícia. Depois, o outro gênero textual que a apostila traz é a reportagem. E a gente não pode confundir, não é a mesma coisa. Há diferença entre elas. A notícia, ela é algo que tem que ser noticiado imediatamente, ou seja, o fato aconteceu hoje, eu tenho que noticiar imediatamente, porque se eu for noticiar daqui uma semana, daqui 30 dias, ela já não faz mais sentido, né? A reportagem não. A reportagem é um gênero textual também jornalístico, com características diferentes da notícia. O repórter ele tem mais tempo para colher informações acerca do assunto, então ele pode fazer entrevistas, ele pode tirar fotos, né? Então, o texto que ele vai escrever, a reportagem dele, vai refletir aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, então ele vai ter maior subjetividade, ele vai colher bastante informações acerca do assunto antes de publicar. Então, não precisa ser algo imediato. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma reportagem, hoje o assunto do momento, que é Covid-19, o novo coronavírus. Eu posso fazer uma reportagem acerca de tudo isso daqui 2 anos, né? Então, eu fui colher bastante informações e depois eu fiz uma reportagem acerca desse assunto. Agora, quando eu vou noticiar o que acontece no dia a dia, é algo que está acontecendo no momento. Então, deu para vocês perceberem a principal diferença entre elas? Notícia, o fato aconteceu, eu tenho que noticiar imediatamente, né? A reportagem não, eu posso colher bastante informações acerca do assunto antes de produzir a minha reportagem. Aqui eu trago para vocês algumas características da reportagem, informa de modo mais aprofundado sobre os fatos que interessam ao público, a que se destina ao jornal ou à revista. Então, acrescentando opiniões e diferentes versões de testemunhas ouvidas no local. Então, eu posso trazer mais detalhes para vocês quando eu vou fazer uma reportagem. Habitualmente, estabelece ligações entre o fato central, normalmente enunciado no primeiro parágrafo, os fatos paralelos através de citações, trechos de entrevistas, caixas informativas, dados estatísticos, fotografias. Então, olha quanta coisa eu posso anexar a uma reportagem. Diferente da notícia, onde eu tenho só que noticiar, só mostrar os fatos ocorridos. Depois, pessoal, eu trago aqui, as atividades acerca desses 2 gêneros textuais que aparecem na apostila de vocês. Então, diante dessa breve explicação que eu dei para vocês a respeito desses 2 gêneros textuais, é que eu quero que vocês tentem desenvolver as atividades da apostila que estão na página 33, 36, 37, 38, 39 e 41. Lá vai ter a leitura de reportagens, vocês farão a leitura de notícias para poder responder essas questões, ok? Até mais, obrigada.